Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, agradecendo a vossa presença e as informações e esclarecimentos que já deram a esta Comissão. Eu gostava de colocar algumas questões que têm a ver com até matéria que já foi abordada pelas vossas intervenções. E é uma pergunta verdadeiramente no sentido de procurar informação. Falou do universo de empresas apoiadas pelo CREN até agora, falou do número de startups que fazem parte desse universo, em resposta à questão de quais são as novas empresas, e há uma coisa que eventualmente já poderia ser do conhecimento dos deputados, não sei se isso não, mas talvez esteja na vossa informação se daquelas que foram apoiadas algumas fecharam as portas, porque também esse é um elemento, pelo menos tão importante como o das novas, é aquelas que ainda cá estão. Seria um critério interessante também para acompanhamento e avaliação deste processo. Relativamente à gestão e ao uso dos fundos comunitários e relativamente à execução do CREN, há um aspecto relativamente ao qual eu não posso deixar de questionar o Sr. Ministro. Aliás, também a matéria já foi aqui abordada. Não apenas em relação ao orçamento retificativo, que coloca agora as verbas para passar à prática com a orientação, mas agora fez sexta-feira 15 dias o despacho normativo que foi publicado relativamente às categorias de despesas elegíveis para fundos de coesão, nomeadamente o FSE. E é o próprio Observatório do CREN que nos dá a conhecer que passa agora a ser possível cofinanciar o subsídio de desemprego, o subsídio social de desemprego e o rendimento social de inserção. Portanto, nós estamos a falar, e aquilo que o Sr. disse, o Sr. Ministro há pouco disse, sobre a década perdida, que há anos que a gente andava a alertar para a década perdida, há que tempos que alertávamos para o problema das opções económicas que estiveram na base daquilo que vai acontecer, mas dificilmente se torna boa uma má medida falando das más medidas que a antecederam. Não sei se me faço entender. E nesse quadro é muito difícil compreender esta lógica de substituir aquilo que dificilmente é estrutural e muito menos estruturante. Estamos a falar da RSI, subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, pago com fundos comunitários. E é o que está em vigor. Entrou em vigor, foi publicado agora há 15 dias atrás. E tem verbas no orçamento retificativo para entrar em vigor agora. E, portanto, eu gostava que os senhores nos explicassem isto, gostava que nos explicassem como é que isto se enquadra à luz do vosso raciocínio sobre a visão estratégica e o uso criterioso dos fundos comunitários, como falaram aqui nesta reunião, e, aspecto não menos importante, o que é que se segue neste domínio. Os tão famosos fundos comunitários para indemnizações por despedimento, de que se tem falado, estão na proximidade desta lógica? Porque, Sr. Ministro, compreenderá, a lógica já cá está, não é? O subsídio de desemprego pago com fundos comunitários está aqui. Despacho normativo 6 de 2013. Por isso, não é dizer que onde há fumo há fogo, isso será injusto, mas já é fumo a mais, não é? E há algumas labaredas que se acendem de vez em quando. Depois a questão, digamos assim, política e estratégica da lógica da competitividade. A lógica da competitividade, em bom rigor, não é agora que é inaugurada, é uma lógica que é proclamada e que preside às opções estratégicas, não apenas do que é dito em relação ao CREN, mas praticamente tudo o que é fundos estruturais e verbas comunitárias, em que agora a novidade parece ser da intervenção do Sr. Ministro, em que a lógica é apostar não naquilo que o Estado pudesse identificar como necessário, importante, competitivo, aquilo que o senhor dizia, identificar campeões, mas naquilo que venha a revelar-se e a demonstrar-se como efetivamente competitivo. Ora, daqui decorrem duas questões. A primeira é uma questão de planeamento e de visão estratégica para o desenvolvimento. E o deputado Helder Amaral, não querendo abusar da interpretação,
parece ter vindo aqui pôr alguma água na fervura, como quem diz, bom, isto é tudo muito bonito, a gente não está cá para identificar campeões, mas algumas opções estratégicas têm que ser assumidas pelo Estado. Porque das duas uma, ou isto não é bem assim, e portanto há aqui opções estratégicas e políticas que o Estado assume, ou então, desculpem a expressão, é o salve-se quem puder. A questão que se coloca é do papel efetivo que deve ser assumido pela democracia em relação a estas questões do planeamento e das estratégias de desenvolvimento de um país. A segunda questão que daí decorre é a questão crucial da coesão territorial. Porque este modelo não só reproduz, como acentua potencialmente as desigualdades territoriais. Porque se nós apostamos naquilo que se confirma e demonstra como competitivo, e da pergunta anterior à questão de como é que então se chega a essa conclusão, os senhores colocam variáveis numa black box e depois vem o talão que sai de lá de dentro a dizer quais são os projetos contemplados porque são confirmados como competitivos e cá fora ninguém tem nada a ver com isso. Não pode haver um modelo black box, digamos assim, para este tipo de decisões e de processos de decisão, porque o Estado de Direito democrático e a democracia política deve presidir. Mas até a democracia económica, que aí tem a ver com a coesão territorial, em que tem que haver alguma coisa para atenuar os efeitos daquilo que é contemplar aquilo que se revela como competitivo, abandonando aquilo que não se revela como competitivo, que é a história do nosso país nas últimas décadas. É a história do nosso país nas últimas décadas, Sr. Ministro. E o que está aqui anunciado, pela maioria e pelo Governo, é carregar nas tintas em relação a este modelo. Não é inverter esta opção, é acentuar esta lógica dos campeões que se afirmam por si próprios. Os campeões que se afirmam por si próprios. Porque isto torna-se perigoso do ponto de vista daqueles que não são campeões. Mas tem direito à vida, para simplificar a abordagem. Depois a questão do emprego e da qualificação, que é o combate ao desemprego por via da chamada, entre aspas, promoção da empregabilidade. Isto é uma coisa que também está muito marcada na resolução do Conselho de Ministros, que já saiu a de 20 de maio. E temos aqui a qualificação dos ativos, eu diria como santa padroeira, que é invocada sempre que se fala em desemprego. Ora, qual é a realidade que temos hoje? Sem desprestígio nenhum e sem demérito nenhum para a qualificação e para as políticas de formação, nunca são demais, tudo certo. Mas a realidade que temos hoje é que nunca tivemos o nível de desemprego que hoje temos. E nunca tivemos o grau de qualificação na população ativa que temos hoje. E nunca tivemos tantos engenheiros a irem para o Médio Oriente trabalhar e para países da Europa. E nunca tivemos uma geração tão qualificada como esta. E nunca tivemos tanta gente no desemprego, apesar de uma elevadíssima qualificação. Portanto, o problema não é que os trabalhadores deste país não estejam preparados. Eles estão tão preparados que até vão assumir posições importantes nos setores produtivos dos outros países. Nós não temos praticamente economia noutro sentido que não seja a estagnar e a encerrar. Portanto, a questão que coloco é se há outra abordagem ou não, porque bem falta faz, relativamente ao problema do desemprego e à promoção do emprego e à promoção da atividade produtiva, que não se faz única e simplesmente a propósito da consagração e afirmação de refrões, digamos assim. Pergunto muito sucintamente, para percebermos bem, se esta instituição financeira de desenvolvimento que mencionou, que está na resolução do Conselho de Ministros aprovada, corresponde ou não, afinal, ao tal banco de fomento em relação ao qual os seus deputados da maioria têm tão insistentemente confrontado o Sr. Ministro ao longo desta reunião, se é disso que estamos a falar ou se ainda haverá depois outra coisa chamada banco de fomento. O que é que esta instituição fará que a Caixa não pudesse fazer? É outra pergunta concreta. O que é que esta instituição fará que a Caixa não pudesse fazer? A Caixa Geral de Depósitos. E muito rapidamente o problema das nomenclaturas para fins estatísticos. E termino simplesmente com esta questão. É o último ponto. As NUT 3, e isto tem a ver com o problema do Objetivo 1,
que o mal-entendido que está aqui sobre Lisboa e o Algarve, não é que não haja fundos para essas regiões, é que não sendo objetivo 1, há determinadas linhas de financiamento e determinados programas que nem sequer são aplicáveis nestas regiões. E há aqui um problema, é que dentro, por exemplo, do quadro de Lisboa, tem a NUT 3 Setúbal, Península de Setúbal, que tem uma realidade muito diferente daquela que existe em Lisboa. E ao extinguir a NUT 3 Setúbal, aquilo que estamos a fazer é homogeneizar artificialmente uma realidade que é heterogénea. Quer do ponto de vista estatístico, com coisas que vão desaparecer porque não estão desagregadas por concelhos, quer do ponto de vista da própria acessibilidade e elegibilidade aos programas. E, portanto, o último ponto que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro, e que pedia a sua resposta, tem a ver com esta questão das NUT 3, ainda por cima, com esta oportunidade que surgiu com o veto, com a declaração de inconstitucionalidade sobre a lei das CIMs, porque então isso significa que podemos parar com uma coisa que seria errada. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Ministro, quando eu fiz a pergunta há pouco sobre o pagamento através de fundos comunitários do subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e do rendimento social de inserção, eu não estava a querer dizer que o Governo esteja a cometer uma fraude violando as normas dos fundos comunitários. Se há coisa que os governos sucessivamente têm feito é cumprir criteriosamente aquilo que são as orientações e as ordens a partir de Bruxelas. O que eu digo é outra coisa. É que, mesmo que seja no respeito por este quadro comunitário e pelas suas orientações, o que só vem confirmar o que nós temos dito sobre estes quadros comunitários, a aplicação, neste caso, para subsídios de desemprego, daquilo que é em contexto de formação, só vem desmentir a teorização toda que é feita sobre o caráter estrutural do emprego e do uso dos recursos comunitários. E contra isto, Sr. Ministro, como dizia o outro, contra isto batatas. A questão que eu lhe coloco, tendo em conta que o senhor confirma que isto é feito ao abrigo dos processos de formação e qualificação, é se isto então passa a ser norma e princípio para a metodologia a adotar, olhe, para pagar à função pública, em contextos de formação, com a saída ou sem a saída dos trabalhadores. Vamos ter os fundos comunitários a financiar os salários, bastante para isso engrenar aqui em processos de formação e qualificação. Eu penso que esta pergunta é relativamente objetiva e eu pedi-lhe uma resposta o mais clara e concreta possível. Nós vamos ter esta metodologia e estes princípios a partir do momento em que o critério de formação e qualificação é aplicado como está a ser em relação ao subsídio de desemprego. Vamos ter esta mesma aplicação também para as situações de pagamento aos trabalhadores da função pública, para pagamento à saída, ao despedimento dos trabalhadores da função pública, para as indemnizações por despedimento no privado ou no público, no privado ou no público. É uma pergunta muito concreta que eu penso que é importante que seja respondida nesta reunião, Sr. Ministro, porque isto não é uma questão de menos importância. A outra questão, ainda relacionada com o ponto da instituição financeira, e é uma discussão um bocado dificultada pela ausência dos elementos. Portanto, será útil conhecermos a resolução que falou, mas há uma dúvida que existe. Qual é a inovação disto, tendo em conta os mecanismos que existiam, porque não estamos a falar, portanto, de banca comercial, estamos a falar de administração pública pura, pelo que eu estou a perceber. E nesse quadro, qual é a diferença? Porque das duas uma, ou temos uma solução no âmbito da banca, ou temos uma solução no âmbito da administração pública. E, portanto, os senhores disseram, não, isto banca não é, isto é administração pública. E então eu pergunto, se isto são coisas que não cabem à Caixa, à banca, então são coisas que agora passam a ser feitas que antes não podiam ser feitas pela administração pública, em quê? É outra pergunta concreta relativamente a esta instituição que, chamando-se instituição,
É como nós termos um carro de marca carro. Eu pergunto-lhe qual é a arquitetura institucional que isto tem. Isto é uma agência? É um instituto público? É uma direção-geral? Não sei se me faço entender. Os senhores dizem, isto vai se chamar instituição. E eu agradeço. Agora a pergunta é no que é que isso se traduz. Sobre a questão da coesão territorial. Isto não foi propriamente abordado mais a fundo nas respostas que têm dado. E eu propunha-lhe que fosse mais a fundo neste tema, até por causa, como disse muito bem, o Sr. não é Ministro das Finanças nem da Economia, é do Desenvolvimento Regional. E adjunto, pois claro. Mas, tendo em conta esta temática da coesão territorial, há aqui um aspecto que tem que ser colocado. Aliás, ainda mais importante, à luz desta discussão sobre fundos comunitários, que é o problema do Plano Nacional para a Coesão Territorial. O senhor disse que em matéria de fundos comunitários não está atrasado, está adiantado. Eu não digo que o senhor esteja atrasado em relação ao plano, porque chegou há pouco tempo. O Governo é que está atrasado. Porque, por proposta do PSD, foi aprovado na Assembleia da República uma recomendação para que o Governo crie e dinamize um Plano Nacional para a Coesão Territorial, que seja elaborado e implementado pelo Governo, que proceda à monitorização e à avaliação periódica da coesão territorial do país e do impacto na mesma das políticas, etc., e com um relatório do estado da coesão territorial a ser apresentado e discutido bianualmente na Assembleia da República. Ora, estamos a chegar ao momento em que se fazia a avaliação daquilo que não existe, que é o plano. Portanto, eu pergunto-lhe, porque acho que, por seriedade, não se pode perguntar outra coisa que não esta, é que informação é que o senhor obteve enquanto Ministro deste processo. Não estava cá antes, chegou agora, ou há um mês, por isso é que fizemos a reunião hoje. A questão é, qual é a informação que existe, qual é o processo que lhe é dado a conhecer sobre este Plano Nacional para a Coesão Territorial, de quem só se ouviu falar no momento em que foi recomendado. Já lá vão 2 anos. E é preocupante este silêncio clamoroso do Governo numa matéria que devia estar no cerne destas discussões e destes processos de decisão política, quando aquilo que é a dita competitividade, a dita rentabilidade, aquilo que seja o lucro, que foi o alfa e o ômega das decisões para apostar nos setores não transacionáveis, ou seja, a rentabilidade imediata e a competitividade imediata é um obstáculo muito forte a essa aposta de longo prazo nos setores transacionáveis, como o senhor saberá muito bem, talvez com base naquilo que disse, e, portanto, há aqui uma contradição evidente entre as proclamações dos objetivos e as metodologias que supostamente levariam a ele. O que nós dizemos não é que estão a fazer mais do mesmo. Estamos a dizer que estão a carregar nas tintas. E para pior já basta assim, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado gastaram metade do tempo que tinham. Prometeram que não iam gastar todo. Sim. Mas para isso não é preciso também deixar de responder às perguntas. E, portanto, sobre as questões do uso dos fundos comunitários para pagar salários, subsídios de desemprego, etc., e sobre aquilo que tem a ver com esta instituição que foi acabada de referir, que tem a ver com a administração pública e aquilo que passa a ser possível que não era antes, essa parte não ficou clarificada e, muito em particular, sobre estas questões da utilização dos fundos comunitários em matéria de pagamento está feita a interpelação. Matérias era importante está feita responder. A interpelação. Sr. Presidente, eu queria só chamar a atenção do Sr. Ministro, isto é, fazer um apelo, porque estamos na primeira reunião nesta Comissão com a vossa participação e presença, que evidentemente que ninguém vos faz mal, ninguém vos faz nada se não responderem às questões que nós colocamos. Mas há um significado político. Há um significado político, sabe? Porque quando o senhor tem 25 minutos para... Quando o senhor Ministro tem 25 minutos para responder às questões e... às vezes até há questões de retórica que são aproveitadas, mas há outras que são muito objetivas e muito concretas, que é importante até do ponto de vista do debate político e da própria função constitucional
que a Assembleia tem no âmbito de fiscalizar a ação do Governo, que é importante que as questões sejam colocadas. E depois, o tempo nas terceiras rondas e o mais que houver é para colocar outras questões ou para complementar. Não vale a pena estarmos a repetir perguntas, por isso eu não vou repetir perguntas que fiz. Há deputados que poderão fazer isso, mas eu vou apenas complementar sobre outros aspectos, apelando a que haja a resposta às questões que são colocadas. Porque isso também tem significado político próprio. O Sr. Secretário de Estado disse, de uma forma muito taxativa, vamos privilegiar o investimento que gera riqueza e não o investimento que gera despesa. Eu queria perguntar-lhe o que é que isto significa para o túnel do Marão. Objetivamente, se é uma exceção a esta regra, se é uma exceção, porque pode haver uma regra com exceções, e depois as exceções serão tantas quantas as infraestruturas necessárias para dotar o interior do país, e não só o interior, as populações que precisam de infraestruturas e equipamentos que não têm e que são, do ponto de vista da racionalidade económica e social, necessárias, porque a quantidade não é necessariamente qualidade, como à partida estaremos de acordo, ou então não é bem como estão a dizer. Porque quando nós dizemos isso de infraestruturas, equipamentos públicos, isso é chão que deu uva, já acabou. Não é nisso. É que, o problema é que há equipamentos que são fundamentais e que os senhores até já assumiram o compromisso esta tarde. E, portanto, perguntava sobre essa questão. Depois, queria terminar perguntando, eu não vou dizer nada por causa do tempo ter acabado, sobre esta coisa de que sobre o que foi perguntado sobre o Banco de Fomento, afinal, são 4 meses para concluir estudos com vista à criação de uma instituição financeira que não há de ser banco. Pronto, bom, é isto que foi lido. Mas queria lhe perguntar porque é que o Ministro, que é dito do Desenvolvimento Regional, para que as pessoas percebam melhor as funções que têm, não se chama do quadro comunitário. Porque se é do desenvolvimento regional e nem o programa e o Plano Nacional para a Coesão Territorial é consigo, é com outro Ministério, então se nós não estaremos perante um equívoco até de nomenclatura. Muito obrigado. Muito obrigado.